Horizontes Digitais. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o episódio número 21 do podcast Horizontes Digitais, organizado por docentes do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Nós procuramos trazer sempre discussões interessantes relacionadas ao universo das tecnologias, analisando seus impactos na vida das pessoas e na sociedade como um todo. Eu sou o professor Gilvan Vilarim, estou aqui mais uma vez com meu colega professor Alberto Alvadia. Alberto, tudo bem? Seu alô inicial. Olá, Gilvan. Olá a todas e todos. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Beleza. Então, pessoal, hoje nós vamos conversar um pouco sobre um escritor que não é muito conhecido do grande público, mas sim na área da ficção científica. É o escritor americano Frederick Brown, já falecido. Ele é autor de diversas histórias envolvendo fantasia, mistério e ficção científica, principalmente histórias produzidas entre as décadas de 1940 e 1960. O Brown se tornou um especialista em escrever contos bem curtinhos, coisa de 1 a 3 páginas, mas sempre com algumas ideias e reviravoltas interessantes, e acabou sendo mencionado, citado por autores famosos nos anos seguintes, como é o caso do Stephen King, Humberto Eco. Então, o nosso foco aqui hoje é num desses contos do autor, chamado Resposta, de 1954. Esse conto é tão curtinho que eu combinei com o Alberto mais cedo, que até dá tempo da gente ler o conto inteirinho por aqui. Então prepare-se, pois agora o nosso podcast vai ter o seu momento de audiobook. Vamos lá. Resposta, de Frederick Brown, 1954. Dwar-Eve soldou solenemente a junção final com ouro. A objetiva de uma dúzia de câmeras de televisão se concentrava nele, transmitindo a todo o universo 12 enquadramentos diferentes do que estava fazendo. Endireitou o corpo e acenou com a cabeça para Dwar-Rain, indo depois ocupar a posição prevista, ao lado da chave que completaria o contato quando fosse ligada, e que acionaria simultaneamente todos os gigantescos computadores da totalidade dos planetas habitados do universo inteiro, 96 bilhões de planetas, ao supercircuito que, por sua vez, ligaria todos eles a uma supercalculadora, máquina cibernética capaz de combinar o conhecimento integral de todas as galáxias. Dwar-Rain dirigiu algumas palavras aos trilhões de espectadores. Depois de um momento de silêncio, deu a ordem. Agora, Dwar-Eve. Dwar-Eve ligou a chave. Ouviu-se um zumbido fortíssimo, o surto de energia proveniente de 96 bilhões de planetas. As luzes se acenderam e se apagaram por todo o painel de quilômetros de extensão. Dwar-Eve recuou um passo e respirou fundo. A honra de formular a primeira pergunta é sua, Dwar-Rain. Obrigado, disse Dwar-Rain. Será uma pergunta que nenhuma máquina cibernética foi capaz de responder até hoje. Virou-se para o computador. Deus existe? A voz tonitruante respondeu sem hesitação, sem se ouvir o estalo de um único relé. Sim, agora Deus existe. O rosto de Dwar-Eve ficou tomado de súbito pavor. Saltou para desligar a chave de novo. Um raio fulminante, caído de um céu sem nuvens, o acertou em cheio e deixou a chave ligada para sempre. Muito bem, Alberto. Você não conhecia esse conto antes da gente combinar de usar essa história aqui no podcast. Eu queria que você comentasse um pouquinho aí suas impressões, o que chamou mais a atenção com essa historinha. Vamos lá. Gilvan, em primeiro lugar, né, é importante dizer que o texto é muito bem construído e que, ao final, deixa o leitor sem saber explicitamente
quem mandou o raio, né? Essa é a grande questão que o texto apresenta. Se foi alguma divindade de fato ou se foi alguma máquina. No limite, né, acaba deixando livre que cada interlocutor, interprete o texto de acordo com seus valores, suas convicções, suas referências. E eu não estou aqui tomando de antemão nenhuma posição nesse sentido, mas tentando aqui fazer uma análise bastante objetiva do texto. Essa questão, no entanto, ela me faz lembrar, às avessas, daquela passagem que ficou famosa, de 4 de março de 66, portanto, há quase 60 anos atrás, quando numa entrevista o músico John Lennon, todo mundo conhece, disse que a sua banda de então, os Beatles, eram tão famosos que eram mais populares que o próprio Jesus Cristo. A banda seguramente sofreu muitas críticas mundo afora, né? Críticas bastante conhecidas, teve músicas retiradas da exibição em rádios, teve shows cancelados e houve muitas manifestações de setores religiosos à época. Por conta dessa passagem, para a gente ver a envergadura da questão, houve quem chegasse a atribuir que o fim da banda, alguns anos depois, em 1969, e até mesmo o assassinato do próprio John Lennon, no final de 1980, teria sido um tipo de castigo divino por aquela fala dele anos antes. Né? Ou seja, então apenas uma curiosidade a qual o texto do Frederick Brown me remeteu. Agora, sociologicamente, a questão apresentada ela estabelece, de fato, um diálogo bastante direto, né? Com uma abordagem de um sociólogo alemão chamado Max Weber, tido como um dos autores clássicos da sociologia, sobre a modernidade, né, que é uma dimensão da vida ou da história a qual ele dedicou a sua pesquisa. Quando ele diz, por exemplo, que a modernidade, ou que a ciência moderna representou para as sociedades uma espécie de desencantamento do mundo. Esse é um conceito que qual ele trabalha. O que ele quis dizer com isso? É sempre importante, de antemão, a gente circunscrever um pensador ao tempo em que ele viveu, né? Ou seja, ao tempo histórico com o qual ele se relacionou e com o qual ele construiu o seu próprio pensamento. Então, pode ver que o Weber nasce ali em 1864, já na segunda metade do século XIX, e morre em 1920, portanto, é na segunda década do século XX. Esse momento, né, ou seja, ele é de consolidação, através de uma expansão de muito fôlego do capitalismo moderno, que trouxe com ele uma série de inovações, né, na técnica, nas relações de trabalho, nas relações sociais, na cultura, etc, etc, etc. Essa frase, então, se tornou célebre, né, perdão, essa expressão, desencantamento do mundo, ela pretende chamar a atenção da gente para um momento da vida humana em que o conhecimento científico, portanto, aquele que é dotado de razão, que é fundado na indicação de causalidades, ou seja, na relação direta entre causa e efeito, ou entre nexos causais, né? Ou seja, ela contribui para que a gente perceba a realidade por meio dessas dimensões, e não mais por meio do mistério, do oculto, do que não está revelado, ou da simples tradição das coisas das coisas continuando a ser como sempre foram. Então, ou seja, essa expressão, portanto, né, repetindo, desencantamento do mundo, ela se afirma sobre o que esse pensador trata por dimensões daquilo que até então eram incognoscíveis. O que significa isso? Que eram impossíveis de serem conhecidas, que não eram possíveis de ser conhecidas. Dessa maneira, portanto, com o processo de desencantamento, que significa a descoberta do que antes era mistério, que o mundo revela-se verdadeiramente para os indivíduos pela razão, pelo método, pela ciência. E é com esse processo que a humanidade, então, vira a chave e entra em um novo tempo na sua história. Então, Alberto, é interessante você ter levantado essa questão relacionada ao mundo e a visão de mundo baseada em razão, em método, em ciência, porque, afinal de contas, esse texto que a gente trouxe hoje é o texto do que se convencionou chamar de uma ficção, ok? Mas uma ficção científica, né? Ou seja, uma ficção baseada em ciência, né? Um gênero literário assim que ficou renegado, talvez por muitos anos, mas que de uns tempos para cá assim tem gerado um certo fascínio, porque também foi
apropriado pelo cinema, né, pela cultura popular, né? Quantos personagens aí interessantes a gente tem que vieram, na verdade, das histórias da ficção científica. Inclusive, nada impediria que esse conto aí, apesar de curtinho, virasse um vídeo, um curta-metragem, né, com uma historinha sendo transformada em imagem. Então, acho que vale a pena lembrar uma coisa, né, importante, né? Essa racionalidade que existe, ela, por exemplo, é muito comum na área de ciências exatas, né? E eu digo isso com ganho de causa porque a minha formação original é na área da computação. Essas relações de causa e efeito geralmente agradam, digamos assim, o espírito das pessoas de ciências exatas. Mas, assim, talvez a questão desconcertante, né, com o final do conto, do Brown, é justamente essa ambiguidade do que aconteceu ali, né, quando aquele raio impediu o desligamento da máquina, né, dessa super máquina ali criada na ficção da historinha. E acho que vale a pena também comentar uma outra coisinha que eu percebi lendo o texto. A gente está falando de um conto de 1954, né? Você vê há quanto tempo existe essa historinha. E ela trabalha com a ideia já de final aberto, né? Tipo, o que aconteceu ali no final, né? Acho que o escritor deixou para o leitor discutir e pensar o que realmente aconteceu ali, o que realmente provocou o raio, se foi máquina, se foi uma divindade, se foi um deus, e por aí vai. E essa questão de final aberto realmente ainda é muito utilizada no universo da cultura popular, em filmes, né? Eu, enquanto estava lendo esse conto pela primeira vez, há uns tempos atrás, eu me lembrei do filme Inception, né? Uma ficção científica dirigida pelo Christopher Nolan, Inception, que em português ganhou o título A Origem. O filme tem uma cena final que até hoje gera, depois de vários anos, é uma cena que gera até hoje várias discussões sobre um peãozinho que fica rodando numa cena, e o peão ele é um artefato importante ali na história que acontece dentro do filme, e as pessoas ficam discutindo o que acontece com o peão nos segundos finais do filme. Tipo assim, a cenazinha que tem o corte final para o filme se encerrar. E o final também fica em aberto. Alberto, dizem que esse conto do Brown ele foi o primeiro a criar uma ideia das máquinas ficarem tão inteligentes a ponto de elas virarem um deus e aí saírem do nosso controle. Essa situação, ela volta e meia aparece também na cultura popular, né? Perfeitamente, Gilvan. Se a gente opera com a noção de cultura popular como sendo um conjunto de valores, práticas que marcam presença ativa, né, no meio das relações populares e relações sociais, a gente percebe aqui no Brasil mesmo, pertinho de nós, que não há muita dificuldade em notar essa presença, né? Primeiro exemplo que eu elencaria, né, que eu chamaria aqui a atenção, é a relação que se estabelece entre a tecnologia que está presente nos computadores, por exemplo, né, e as demandas mais imediatas de informação que a gente porventura tem, assim, também no cotidiano. A gente observa que não são poucas as vezes que quando a gente quer saber alguma coisa, ou quando alguém quer saber alguma coisa e recorre a nós, a gente também não sabe, a gente fala, pô, peraí, eu vou perguntar aqui ao oráculo, né? Usa até essa expressão assim para se reputar a sites de busca de informação, né? Tem alguns mais famosos, os chamados alternativos, mas que congregam um grande volume de informações, numa alusão a uma página de busca de internet. Então associa o oráculo, né? Ou seja, que é um personagem da mitologia antiga, que seria aquele que saberia de todas as coisas e seria o portador, né, da própria vontade da divindade, né? Portanto aí adquirido uma qualidade de onisciência, que é uma qualidade reputada às divindades. Então a gente já de início já tem essa presença muito marcante assim no nosso cotidiano, nas demandas que a gente tem em busca de informações, em busca de dados, que passa pela tecnologia, né, hoje tão presente na vida de todo mundo. Um segundo exemplo também que eu convidaria aqui para a nossa conversa, né, é que se encontra para além do seu sentido original, mas com significado que remete a qualidades originais representadas pelo termo, é quando alguém diz que está sendo endeusado, ou quando alguém diz que está endeusando alguém. Nesse sentido, ser endeusado ou endeusar alguém, endeusar alguma coisa, endeusar algo, significa, né, a gente lidar com umas esferas daquilo que não é racional.
portanto, que não passa nem pela razão, nem pelo raciocínio, nem por evidências, nem por fatos. Retomando um ponto daquela consideração anterior que a gente fez, ou seja, que não estabelece nexo de causalidade com aquilo que está na posição de endeusamento. A gente pode trabalhar com exemplos das nossas vidas pessoais, da cultura, da arte e até da política. Ou seja, endeusar, portanto, um personagem não estar atento, de fato, a questões objetivas da ação daquela pessoa, da trajetória, daquilo que é praticado, mas colocar aquele tipo de coisa numa esfera, ou seja, que não passa pela razão, passa por outras mediações que não necessariamente estabelece relações de causa e efeito entre aquilo que a pessoa faz e aquilo que quem está endeusando sente ou reputa aquela figura. Um terceiro elemento, e também já caminhando aqui para o fechamento da minha fala, é quando alguém diz, nos tempos atuais, já sobretudo, essa é uma expressão comum desde uns 150 anos para cá, de que o dinheiro tomou o lugar de Deus. Ou seja, relacionando, portanto, as características absolutas que as divindades historicamente possuem com o status, com o prestígio, com a importância que o poder econômico confere aos indivíduos no nosso tempo. A questão, portanto, ela encontra eco também na própria literatura. Veja que na ficção científica, que nós estamos tratando aqui, o texto do Frederick Brown, é impossível a gente não passar, ainda que brevemente, pela obra de um escritor nascido na Rússia soviética, naturalizado estadunidense, Isaac Asimov, que foi contemporâneo do Frederick Brown e que dedicou a sua vida a obras de ficção científica, especialmente a relação entre máquinas e seres humanos. A gente observa que na vasta obra do Asimov, ele utiliza muitas vezes a expressão Deus ex machina, que é uma expressão de origem do latim, que significa Deus saído da máquina. O termo ele remonta ao teatro grego da antiguidade, em que no final das dramatizações, no final das peças, uma divindade aparecia como providência para sanar as questões presentes naquela trama. Qualquer semelhança pode ser ou não mera coincidência. E em tempos de tecnologia avançada, no nosso tempo, para pensar o pequeno conto do Frederick Brown, no entanto, fica em aberto a interpretação de acordo com a subjetividade de cada interlocutor. Bem, é isso aí. Então, eu reforço essa dica do Alberto, para o nosso ouvinte, o nosso leitor que quiser conhecer um pouco mais da obra do Isaac Asimov. E quem sabe a gente até aproveita no futuro um dos episódios para discutir alguma das histórias do Asimov, que é bem famoso na área da ficção científica. E especificamente para o conto de hoje, do Frederick Brown, quem quiser mais informações pode procurar e vai encontrar facilmente muito material sobre o Brown na internet, principalmente algumas coletâneas de ficção barata, digamos assim, livrinhos assim com papel mais baratinho, e isso faz o preço cair, obviamente, com bastante material das histórias do Frederick Brown, seja de ficção científica, de mistério e outros assuntos. Bem, é isso. Final do nosso episódio. Alberto, sua despedida. Bom, desde já então aí, uma ótima audição do episódio a todos e todos. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Um abraço e até o próximo episódio de Horizontes Digitais. É isso aí, pessoal. A gente se vê em mais episódios no futuro do podcast Horizontes Digitais. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.